Ricardo de Melo Lima. Eu sou o pai da Isabelle Vitória Borges. Meu nome é Sandra Mona Borges Lima, eu sou mãe da Isabelle e ela é matriculada na escola Helena Zanfelice, aqui em São Bernardo. Meu nome é Maria do Carmo, sou diretora escolar da IMEB Helena Zanfelice da Silva. Primeiro nós ficamos numa escola pequenininha de madeira e foi quando a gente começou o trabalho já com inclusão, há uns 18 anos atrás. A vinda dela para a escola foi muito boa, porque ela não... foi mais que o esperado. Então essa escola aqui já foi construída para acessibilidade, com acessibilidade. Sim, a escola é bem acessível mesmo, tanto que recentemente eles colocaram até um elevador na escola. E é acessível, os professores são bem treinados para dar o ensino para ela adequado. Toda vez que chega um aluno novo aqui na escola, os próprios oficiais de escola já perguntam se a criança tem alguma necessidade especial. Eu tinha muitos medos, muitos, porque você ter uma criança especial não é fácil. Quando eles identificam que a criança tem uma necessidade, então eles já passam para a equipe de gestão e a gente já conversa com os pais para ver como que a gente vai preparar a escola para atender esse aluno no ano seguinte. Quando eu recebi assim o apoio, sabe, foi um apoio desde a primeira professora dela. Meu nome é Cristina Duran, eu sou professora de educação infantil na prefeitura de São Bernardo do Campo. Ela chegou num carrinho de bebê, né, muito alheia a tudo, né, então assim foi um grande desafio, né, e um desafio assim que eu soube que a gente ia receber essa aluna, eu pedi para a gestão para recebê-la, para trabalhar com ela, né? Então, o primeiro momento foi esse, a gente entendê-la e se fazer entender por ela. Então, depois que ela começou a vir à escola, as crianças, né, assim, eles aconchegaram ela bem, assim, acolheram, na verdade. Conversar com o grupo, né? Olha, a Isabelle, porque eles viam como um bebê. Não, ela não é um bebê. Foi acolhimento, assim, foi muito bom, todo mundo acolheu. E ela depois que ela começou a ir para a escola, ela mudou. A gente trabalha bastante a questão do nome com Infantil 3 e quando eu apresentei para ela, né, o nome dela e de mais duas crianças e ela focou o olhar no nome dela, então aquilo para mim chegou até a me emocionar, porque eu vi a possibilidade pedagógica, né, ali já construída na Isabelle. Meu nome é Roberta Martins Braz Vilaça, sou professora de educação infantil. A Roberta, ela abriu, na verdade assim, que ela abriu assim o nosso campo, assim, sabe, meu pelo menos. As crianças falavam assim, a Isa não fala. Eu falava, ela fala. A gente é que vai ter que aprender a maneira como ela vai dizer para nós as coisas. Ela ensinou muita coisa, não só para a Isabelle, mas para mim, que sou mãe. Por quê? Porque, às vezes, muitos medos que eu tinha de procurar muita coisa para ela, e ela não, ela me ensinou a lutar pelo aprendizado da minha filha. E aí eu comecei a dar voz para a Isa, então assim, de perguntar tudo para a Isa. Então, quando a Isa chegava no momento da diversificada, onde você quer brincar? É aqui? É ali? Então, eu falei para ela, você vai ter que dizer para mim o que você quer e o que você não quer. Então, mesmo quando a atividade para ela é diferenciada, eu tenho que justificar para ela. Então, eu tenho que falar para ela, olha, Isa, a sua atividade vai ser isso, isso e isso, por isso, isso e isso. Aí ela aceita.
Meu nome é Camila Bernardinelli Leonel. Eu sou coordenadora pedagógica na IMEB Helena Zanfelice da Silva. Os planejamentos são feitos nos HTPCs, nas reuniões pedagógicas, onde os professores se encontram, porque eles precisam planejar junto com os pares, né, de mesmo ano ciclo. Além desse planejamento semanal, tem, é lógico, o plano anual, onde eles lançam as metas gerais do ano e elas vão sendo revistas nos trimestres, nos planos trimestrais. E aí, assim, semanalmente, eles revêem essas metas mais a miúde. Então, a gente tem um projeto dentro das áreas de conhecimento, são estabelecidos objetivos, e aí a gente planeja as atividades com desafios. Nós orientamos os professores a planejar pensando em que todos consigam participar das atividades. As professoras do AE participam, sim, das reuniões de HTPC. Uma coisa que a gente tenta é que elas atendam e participem de alguns agrupamentos por HTPC. Não dá para elas participarem de todos os planejamentos toda semana. Então, uma semana elas participam dos planejamentos dos primeiros anos, na outra semana dos segundos anos, e assim elas vão atendendo a todas. Como eu disse, a Isa, ela compreende todas as comandas, então a atividade para ela é a mesma que a dos colegas. O que eu diferencio? Os recursos, os materiais e as estratégias. Porque, por exemplo, uma aula onde você trabalharia somente de uma maneira expositiva, ela vai ficar muito mais rica se você conseguir incluir uma música, ou se você conseguir incluir alguma atividade envolvendo um movimento, ou o material concreto, que a gente pede muito para que eles utilizem, até porque todas as crianças vão se beneficiar. Quando é uma atividade de escrita, que a Isa não tem esse controle motor para essa escrita, então a gente faz uso de outros recursos, ou letras móveis, ou a varredura no computador. Eu sou Ana Maria Diniz Canete, terapeuta ocupacional, trabalho na equipe de orientação técnica da Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo. A Isabelle, na questão do registro, na questão do caderno, pela questão motora dela, principalmente pensando nela a longo prazo, na vida escolar dela, é interessante ela ter um caderno eletrônico que a gente chama o computador. Meu nome é Maria Antônia Silva Gazinhato, eu sou professora de educação especial. Nossa maior preocupação qual que é? É que a Isabelle, ela adquira autonomia no computador, no uso do acionador. E esse uso do computador, ele também pode ser utilizado para comunicação, né? Até você chegando numa possibilidade de vocalizador com ela. Nós fizemos a última avaliação dela de escrita, preparamos eu e a Roberta. Precisávamos verificar se ela era ou não pré-silábica, isso daí é uma hipótese de escrita. Para nós verificarmos isso, nós tivemos que escolher, por exemplo, figuras que indicassem para nós se ela já demonstrava que a escrita não representava mais o desenho em si. Só que não podia ser qualquer figura, né? Por exemplo, nós pegamos uma figura, um boi. São poucas letras, mas o bicho em si é muito grande. E colocamos algumas opções de escrita, né? Algumas com poucas letras, outras com muitas letras e boi propriamente dito. A Isabelle teria que nos indicar qual era a escrita que mais se aproximava da figura em que ela estava olhando. E realmente, numa primeira tentativa, a gente até percebeu que ela não ficou muito segura. Ela indicou que tinha menos letra, mas isso já foi um indicativo para nós, de que ela já entendeu que a figura não tem nada a ver com a representação escrita. E às vezes eu me pergunto, será que sou eu que estou induzindo essa resposta dela? E não, porque independente de ser eu, de ser a Maria Antônia, que é a professora do recurso, de ser a professora Roberta Maria, ela dá as mesmas respostas. Depois de algumas avaliações, nós chegamos à conclusão que a gente tem que acreditar no que ela fala. Em algumas vezes a gente falava assim, vamos repetir para ter certeza? Mas com a criança, com a outra criança, a gente não repetia, né? A criança fala, olha, eu escrevi borracha da seguinte forma, lê para mim. Então a criança lê. Por que com a Isabelle a gente tinha que repetir para ter certeza? Então agora, literalmente, a gente não repete. A gente fala, a gente tem que acreditar no que ela está mostrando. Então, o próximo passo nesse momento com a Isabelle está sendo o treinamento com ela, junto com as professoras, dentro
a gente vai começar, foi feita a avaliação e vai se dar início a esse treinamento, então, do uso do computador como caderno para ela. Nesse sentido, ela vai estar acessando o computador nesse momento através do acionador e futuramente com software de varredura. Uma das ações é continuar fazendo as pontes, as parcerias entre a professora do regular, a professora do AEE, a ATO, que é a nossa terapeuta ocupacional, ela que faz o treinamento do acionador, do uso do computador. Essa ligação entre todos os que estão no trabalho com a aluna é muito importante, elas não podem perder essa parceria. Meu nome é Cecília de Oliveira Prado, eu sou chefe de divisão, atuando junto à seção de educação especial da Prefeitura do município de São Bernardo do Campo. Quando a gente está organizando o trabalho do atendimento educacional especializado, a gente está garantindo a cada unidade da rede a presença deste professor dentro da unidade no atendimento ao público-alvo da educação especial. Esse professor encaminhado para as unidades escolares, no ensino fundamental, ele fica entre 2 e 5 dias na semana em cada unidade escolar, dependendo do número de alunos a serem atendidos em cada unidade escolar. E tem como suas ações principais, ele é orientado nas suas ações, o atendimento no contraturno e também o atendimento que é denominado aqui no município a questão da ação colaborativa. No ensino colaborativo, eu entro em sala, junto com a professora. Eu sou como um agente da inclusão. Eu entro em sala, eu observo aquele aluno no grupo e aí eu posso trocar com a professora quais são as necessidades do aluno. Então, nesse momento de processo, de estar entendendo essas coisas, que eu acho importante o trabalho com equipe. Porque se você está sozinho, se aquela criança, desculpa falar, se aquela criança é o abacaxi da escola, você é o abacaxi também. E quando você chega, você é muito mal recebida, né? Por isso que eu acho complicado quando um professor especialista está sozinho e está sem equipe. Meu nome é Éder Garcia, meu cargo aqui na Prefeitura de São Bernardo, eu sou coordenador pedagógico. A dúvida é, como é que eu faço numa sala de aula que o professor, né? Como é que eu faço numa sala de aula para determinada situação que todos aprendam? Isso não é muito tranquilo de fazer. Com um aluno com deficiência ou sem. Isso não é tranquilo, não tem faculdade que te ensina isso. Então, normalmente, as professoras do ensino regular, elas apresentam para a professora do AE, para as professoras do AE, o plano da semana ou o plano do trimestre. A professora do ensino do AE, ela vai pensar junto com a professora do regular maneiras para que inclua as crianças as crianças com necessidades especiais nessas atividades. Então, tudo parte do plano do professor do regular. A gente tem um portfólio, que todos os alunos aqui na escola têm um portfólio, desde que ele começa, o professor começa a construir o portfólio. E por mais que ele mude de ciclo, por mais que ele mude do ensino fundamental, que ele vai embora, a gente leva para outra escola o portfólio dele, que é a vida escolar dele. Então, não é porque ele foi meu aluno esse ano, ano que vem ele não foi meu aluno, que a gente perde isso. Não. Tem todo o registro, todo o material desse aluno, tudo bonitinho, guardados em pasta e tal. E tem os relatórios dos professores. Há uns 2 anos, nós construímos coletivamente com o infantil, com todas as professoras, alguns observáveis do que deveria conter um bom relatório. Então, assim, essa construção favoreceu bastante esse relatório, porque elas mesmas já analisam as informações que eu tenho que colocar nesse relatório para que eu realmente demonstre o processo que a criança teve de aprendizagem e para o próximo professor que pegar, saber de onde ele vai partir. Então, quando eu pego um aluno no ano seguinte, eu pego uma classe, por mais que ela não tenha algum aluno com deficiência ou não, porque isso não muda, está todo o portfólio dele lá escrito, bonitinho, quais são as dificuldades que ele tem, o que ele aprendeu, o que não aprendeu, o que está faltando, tudo, toda a construção do conhecimento dele está lá. Eu acho que com a legislação chegaram mais recursos, né? As secretarias têm a preocupação com o espaço físico da escola, mandar mais material para a escola.
Antes nós tínhamos uma verba de acessibilidade, agora é a secretaria que providencia as compras do que a gente precisa. Cleusa Rodrigues Repolho, secretária de Educação de São Bernardo do Campo. Então o grande desafio era organizar esse sistema de educação e como fazer a educação inclusiva aí no seu sentido mais amplo. Mas a secretaria tem conversado com a gente. A redução do número de alunos. Então, na turma de primeiro ano, por exemplo, nós temos uma redução de 5 alunos na quantidade de alunos da turma. Primeiro, fazer um levantamento muito mais apurado de quem eram essas crianças, um diagnóstico apurado, conversar com as famílias, entender onde essas crianças se encontravam dentro da cidade e que forma de atendimento elas tinham. Então, a Prefeitura de São Bernardo, ela cedeu uma perua, né? Que ela vai, a van, aí tem o tio da perua, né? Que é o motorista, e tem uma auxiliar. Aí eles buscam ela todo dia, antes do horário da entrada. As crianças com deficiência eram transportadas em veículos normais, sem nenhuma adaptação. E nesse diagnóstico, nesse levantamento das necessidades, uma questão muito forte era o transporte. Até para promover a inclusão, para garantir o trabalho, seja das equipes das escolas, seja da equipe de atendimento, nós precisávamos desse transporte. Então a prefeitura decidiu comprar equipamentos com a adaptação necessária. No contrato de transporte regular das crianças também está alocado recurso para vans com adaptação, né? E toda a formação, seja dos motoristas, dos acompanhantes, para que esse processo possa ser tranquilo. O meu nome é Elenir Fagundes Santos Freitas e eu sou chefe da seção de assistência escolar, que tem como um dos serviços o serviço de transporte da Secretaria de Educação. Então, aqui no município de São Bernardo nós atendemos, né, com várias unidades, veículos da Secretaria, o transporte para deficientes, né? E aí a Secretaria tem duas preocupações nesse sentido, que é a infraestrutura, né? O carro adequado, com acessibilidade, né? Pensando muito na segurança das crianças. E tem uma outra preocupação que também é importante, é na questão das relações que são constituídas neste caminho entre escola, né? E residência da criança. E nesse sentido, a gente trabalha muito com as monitoras e motoristas, porque entendemos que eles têm um papel fundamental nessa relação, nessa qualidade da relação. Para isso, a gente temos formações, né? Fizemos já várias formações e temos ainda previsões de várias formações com as monitoras e com os motoristas, no sentido de estar orientando, né? Formando, para que essa relação que se constitui nesse caminho seja a melhor possível. Até a formação para o transporte. Então, aqueles que transportam, a gente também já deu formação, a gente também tem uma ação com eles. Então, a criança, antes de vir, ela faz uma avaliação do transporte, que a gente vai estar pensando se essa criança vai vir na cadeira de rodas numa van adaptada, se essa criança vai precisar de uma cadeira veicular adaptada. Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho. Primeiro, a gente faz uma avaliação nós. E, normalmente, a gente quer, assim, uma redução boa, um auxiliar, dependendo da criança, o período todo ou parte do período, para que a professora ou o professor tenha condições de trabalhar com a criança. Né? A gente não quer uma relação de dependência, a gente, ao contrário, quer uma relação de autonomia e que garanta aí a construção de um país bem melhor, um país que de fato respeita a diversidade. A escola precisa de autonomia, porque eu acho que o recurso aqui na escola, a gente agiliza algumas coisas. Eu acredito que a gente pode mudar, sim, a história das crianças para que a gente não tenha tantos adultos que ficaram tanto tempo fora da escola, sem direito à autonomia, sem direito a conhecimento, sem direito a um monte de coisas. Os alunos de inclusão que têm alguém para ajudar, às vezes eles ficam muito dependentes do adulto. Então a gente começa a se policiar
mudar a atitude ou a relação do adulto com essa criança. Às vezes eles ficam esperando, né? Então, como ele tem a dificuldade, ele sabe que sempre, né, vai ter a colaboração de alguém. Então, quando surgem essas questões, então a gente começa a discutir no grupão. O aluno com deficiência não precisa disso. Olhe o aluno como aluno. Então, se você tiver que fazer as adaptações para todos, você cai por terra essa coisa de deficiência. Crianças, jovens e adultos. É importante a gente destacar que aqui a gente tem um número grande de adultos com deficiência que não passaram pela escola ou que, se passaram, a escola não conseguiu dar autonomia para eles. E se a gente não tiver essa redução, não tiver o apoio, nós deixamos de oferecer uma escola com qualidade para as crianças. Trabalhar principalmente na formação dos professores, eu acho que eles produzem, fazem a diferença nas escolas, né? Trabalhar muito com as famílias, trazer as famílias, essa comunidade mais próxima ao processo de inclusão. Então, o grande desafio é trazer a confiança dessas famílias, a formação dos professores e mudar a mentalidade da cidade. Ela está muito mais independente, sabe? Assim, ela está mostrando mais o que ela quer. Então, assim, uma busca de conhecimento, busca de teoria, busca de parcerias, eu acho que a gente tem que ter. O aprender, ela adora caneta, lápis, ela prefere caneta, lápis do que boneca.